Então, pessoal, esse aqui então é o nosso terceiro episódio do Gente Boa. Sejam muito bem-vindos hoje, um episódio muito especial. Hoje estamos trazendo Karina Troncos, que é uma carioca de 23 anos, que poderia ser mais de uma estudante de ciência da computação na PUC-Rio. Mas ela queria mais. Incentivada sempre pelo pai, que também é cientista da computação e muito geek, ela se descobriu como designer UX. No terceiro período da faculdade, se jogou em estágio de desenvolvimento de iOS na Apple Developer Academy, onde se encantou de vez com o UX e seguiu então a carreira, trabalhando no Google.com. Foi a única brasileira hoje ganhadora de 4 vezes consecutivos do Swift Student Challenge, concurso realizado pela Apple do Worldwide Developers Conference, para estudantes do mundo todo. Seu segredo hoje para tanto sucesso é exatamente engajar os usuários. E além de ter um Instagram super bacana, que é o @NinaTalks, com mais de 40 mil seguidores, a Nina também participa dos coletivos de Ladies That UX e o Mais Mulheres em UX, que visa atrair as meninas exatamente para o universo de UX. Então, Nina, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio de Gente Boa. Obrigada. Querer passar alguma consideração sobre hoje, sobre isso tudo? Então, eu vou querer que sempre você faça as minhas aberturas, sempre quando eu for aparecer. Com uma abertura dessa, não preciso de mais nada. Não, mas, assim... Queria agradecer de estar aqui hoje, eu fico extremamente feliz com o convite, é um prazerzão da gente bater um papo, sério, estou muito animada. Foi assim, nossa, os nossos clientes que vêm nos episódios, veem que demorou para ter o terceiro episódio, por causa que a gente tentou pegar assim, uma pessoa nova, uma pessoa exatamente que ia ter o episódio especial pra gente. E agora, finalmente, a gente vai conseguir fazer um episódio muito bacana agora, as perguntas muito bacanas. Então, bora lá. Primeira pergunta. Você participou, então, do World Wide Web Developers Conference, que da Apple, por 4 anos consecutivos. E, particularmente para mim, isso é muito interessante. Eu sempre, desde quando eu fazia meu colégio técnico, eu tinha muito interesse em conhecer e participar de um. E no Swift Student Challenge, você tem que criar um app e codar sozinho ainda, e ainda criar todo o X do projeto, né? Para você que venceu 4 vezes esse challenge, como foi participar? No que você mais cresceu com essa experiência? Então, pois é, né, acontece todo ano, né, essa WWDC, né, World Wide Developers Conference, que é a conferência em que eles lançam coisas voltadas a software, novos sistemas operacionais, novas APIs, bibliotecas e tudo mais. É uma semana inteira de eventos, então as pessoas estão até, inclusive, acostumadas com o Keynote, que é a apresentação principal, que passa lá na TV, nas mídias e tudo mais, mas é literalmente uma semana com muita conferência, você pode marcar horários com engenheiros da Apple, e justamente as pessoas não sabem que você pode participar através do Scholarship, que é voltado, né, para estudantes de ensino fundamental a doutorado, a idade mínima é de 13 anos, e acho que é a pessoa mais velha a passar, acho que tinha uns 80, depois eu posso até pesquisar e passar certinho. Então tem gente de todas as idades, o único pré-requisito é você ser estudante, né, você tem que mandar um comprovante de que você está numa instituição de ensino. E aí eles lançam um desafio todo ano, você tem 10 dias para desenvolver um aplicativo por conta própria, então é justamente isso, você tem que fazer toda a parte de programação, toda a parte de design, e aí eles escolhem 350 alunos do mundo e levam lá para a conferência, e a gente passa uma semana lá na Califórnia, e eu tive, nos últimos 4 anos, projetos meus escolhidos, justamente porque eu foco muito na experiência do usuário, né? Porque como é um desafio mais voltado para programadores, eu vejo muito eles usando a tecnologia pelo simples fato de usar tecnologia, de mostrar que eles sabem usar machine learning, uma rede neural, alguma coisa assim. E eu tento fazer o contrário, eu tento, beleza, eu quero entregar a melhor experiência possível para os avaliadores, eu quero construir storytelling, eu quero entregar alguma coisa de valor que brilhe os olhos deles de alguma forma e usar a programação como meio para tornar essas minhas ideias realidade. Então, acho que é por isso que os meus projetos têm se destacado nos últimos anos e aí tive os meus projetos aí escolhidos e é a melhor experiência da vida, né? Não, nossa, para mim, uma coisa que eu achei interessante ter falado agora, porque para mim, ainda como programador, é uma luta muito grande de você sempre pensar que a feature em si é tudo. E é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, em todos os grandes discursos do Steve Jobs, o usuário tá nem para as features, o usuário tá aí pro que você vê no produto.
Quando que você vai pega... entregar de valor, né? Tipo, cara, que problema na vida das pessoas você vai resolver com aquilo, né? Exato, assim, pro iPhone, a grande sacada do iPhone para mim nunca foi sempre as features. Tanto que quando lançou o iPhone, eu lembro muito bem, não tinha copy-paste. Você literalmente tinha que escrever do zero. Só que a apresentação do produto que teve com o touch, sem exatamente o palitinho, com o touch, com o dedo, com toda a apresentação do X, foi, assim, extraordinária. E até hoje, principalmente, é interessante você falar isso, porque hoje a Apple é uma das grandes visões que eu vejo de UX é tudo. Que não adianta você ter os melhores hardwares, os melhores engenheiros, os melhores softwares e você não ter um apelo para o seu cliente, para o seu usuário simplesmente não gostar do produto. Exatamente. Você tem que resolver algum problema, você tem que entender que dificuldades ele está tendo na vida dele, como que você pode resolver. Não vai ser justamente uma feature que vai necessariamente resolver a vida dele, você tem que entender o problema por detrás e pode ser que a solução seja uma feature lá na frente. Mas normalmente, às vezes, o problema é muito maior do que a gente imagina, e a gente está lá pensando na solução, e na verdade a gente tem que refletir a respeito do problema mesmo. E eu vejo um paralelo muito importante, por exemplo, no empreendedorismo. Hoje, um dos maiores erros que você pode cometer no começo de estar empreendendo é, vou fazer um produto para mim. Tive ideia de um aplicativo, né? O que eu mais ouço. Exato, eu quero fazer um aplicativo para mim, que vou resolver o meu problema, que eu estou tudo mais pronto, fiz, vamos vender. E o usuário, e o mercado, vai gostar, vai comprar? Você validou com alguém? Você vê se alguém vai comprar o teu aplicativo, vai usar? Exatamente. E é batata acontecer isso, de alguém simplesmente fazer isso, nunca querer validar na prática, de sentar com o cliente e falar, então, você quer comprar meu aplicativo? Sim. Então, aí eu peguei, eu vi bastante uma das suas lives muito bacanas que eu deduzia todas as perguntas. E um desses você contou uma vez que seu pai é cientista da computação e por isso é até interessante que eu também estou cursando hoje ciência da computação lá na USP. Acho interessante. E foi um grande incentivador e inspiração para você e para o seu irmão para trilhar exatamente o caminho de tecnologia. E eu achei muito bacana esse pensamento do seu pai, ainda mais sabendo que nos cursos de tecnologia temos tão poucas mulheres ainda. E, por exemplo, na minha sala a gente tem 20% de mulheres no total, uma sala de 40, 50 pessoas. E você acredita, Nina, que as mulheres hoje ainda são desencorajadas a estudar e trabalhar na área de TI? Então, exatamente o que você falou, né? Eu tive essa oportunidade de começar desde casa esse incentivo em tecnologia, enxergar programação e tudo mais como uma área que eu poderia seguir. Então, eu sempre ficava apaixonada nas aulas de informática, eu gostava muito, pedir para participar de um curso de robótica. Então, eu sempre estive muito imersa nisso. E eu via muitas minhas amigas, elas não tinham contato, elas não jogavam videogame, que eu sempre jogava com meu irmão, elas não tinham contato com o computador. Então, se elas não viam aquilo como uma possibilidade, como que elas iam ter esse estalo de que poderia ser algo que elas pudessem fazer, né? Então... É muito engraçado que eu falo que nem tem família de médico, nossa família é de programadores, né? Meu pai fez ciência da computação, meu irmão fez engenharia da computação, eu faço ciência da computação. Então, mais do que ser desencorajadas, eu acho que muitas delas não enxergam que aquilo é uma possibilidade para elas. Elas veem tecnologia, veem um bando de homem, isso acaba linkando para elas de que aquilo não é uma opção para elas. Então, por isso que eu acho tão importante a gente ter tantos programas de incentivos, inclusive, começando bem novinha mesmo, e falar, cara, tecnologia é uma opção. Não é, forçar, mas mostrar que existe. Tem médica, tem advogada e tem programadora, tem designer. Então, acho que trazer essa visão que eu acho que é mais importante. E esses dias eu estava até vendo, foi essa semana, um estudo, acho que da National Science Foundation, mostrando que a porcentagem de mulheres em ciência da computação caiu de 2004 para 2014, diminuiu, gente. É chocante, eu não sei nem explicar o porquê, e eu vi isso, eu fiquei muito chocada, porque eu justamente tive esse privilégio, esse incentivo dentro da minha casa, mas eu sei que não é a realidade da grande parte das mulheres. Eu recebo muitas mensagens e depoimentos e comentários de como também é um ambiente extremamente tóxico de tecnologia, de machismo, de não se sentir pertencente. Então, eu sei que eu tive uma sorte muito grande, eu tenho uma sorte muito grande de ter passado e ter trabalhado em lugares em que
já era muito filtrado esse tipo de situação, só entrava na empresa justamente pessoas que tinham uma mentalidade de inclusão, né, da gente trazer pessoas diversas e tal. Então, para mim, é muito doido isso. Então, estou aí na luta para trazer mais meninas para a área de tecnologia, porque parece que está diminuindo, gente. É uma doideira isso. Uma coisa que você... puxar uma coisa que você falou agora... porque hoje no Pointer, uma das grandes dificuldades que a gente tem é exatamente conseguir convencer a mulher programadora, desenvolvedora, designer, de você pode mudar a situação de vida para uma empresa melhor, uma empresa que tem uma ótima cultura e que vai ser valorizada lá dentro. E uma das grandes dificuldades que a gente teve, a gente ainda tem, não só trazer mulheres para a nossa rede, mas também de convencer elas com essas vagas. A gente pegou vários estudos, muito bem, dizendo que se, por exemplo, se pega um homem, vê uma vaga, aquelas vagas, nossa, super idealizadas do RH, tem um monte de coisa que você precisa ter. Se ele, de 10, tem 2, e fala, não, tá. Vou me inscrever, vou lá dentro. Agora, uma mulher, das 10, ela sabe 9 e não sabe de uma, ela não se candidata. Uma insegurança de que, não, mas, putz, eu não vou saber de uma coisa e não vou conseguir entrar. E a gente quer muito quebrar isso aqui dentro do Pointer, porque, por causa que o RH também, a gente quer incentivar o RH a pegar o básico, ele saber o que quer. Descrições de vagas mais realistas, né? Exato, uma vaga assim que não seja a Mulher Maravilha para poder saber tudo de programação, mas saiba o básico, o core do que ele quer, que vai ter que trabalhar, e ao mesmo tempo que quebra essa ilusão de que não é porque eu sei uma coisa que eu não consigo me candidatar. Não é a grande sacada das empresas do Pointer não é o foco de só a parte técnica, só hard skills, mas a parte muito forte de cultura e de soft skills, que é muito mais difícil de pegar no mercado do que fazer a parte de programação. A parte de programação você consegue, mas tem na prática que você consegue aprender com as outras pessoas, é muito mais interessante para a empresa. Sim, a síndrome de impostor é algo extremamente forte. Nossa, já li tanto artigo. Eu tento lutar contra isso diariamente e às vezes eu me pego pensando, tipo, ai, caramba, eu não sou suficiente. Eu fico, miga, sua louca. Pelo amor de Deus, né? Até uma frase que eu gosto muito é de você não é avaliado pelo quanto você sabe, você é avaliado pela sua vontade de aprender. Tipo, não tem problema a gente não saber, a gente não ter resposta para tudo. Então, é a gente se colocar numa posição de somos humanos, somos pessoas em construção, não tem problema a gente não saber. Então, até estava conversando com uma CTO de uma empresa, ela falando, cara, eu quero trazer mais mulheres para minha empresa, para a área de tecnologia, e eu não consigo fazer elas se inscreverem. É tipo, justamente isso, elas batem um X% lá dos pré-requisitos e elas acham que não vou me inscrever porque eu não sei. Ela falou, se inscreve, tipo, eu te ensino, eu te ajudo, pelo amor de Deus, vamos juntas, sabe? Então, eu acho que também tem que ter essa mudança de mentalidade, a gente tem que trabalhar muito isso, e é muito difícil, é um exercício que eu pratico diariamente, e a partir do momento que eu comecei a desapegar um pouco disso, de não me achar suficiente e tal, e aplicar para vagas, aplicar para, por exemplo, a WWDC, a primeira vez, na verdade, a segunda vez, né, que eu mandei, eu quase não enviei, porque eu mandei em 2016, não passei, e aí 2017 foi a primeira vez que eu passei. Eu quase não mandei meu projeto, porque a minha cabeça estava assim, por que eu vou mandar isso? Não tá bom o suficiente, eu vou fazer os avaliadores perderem o tempo dele avaliando o meu. Eu juro que era isso que estava passando na minha cabeça. E hoje em dia eu fico tipo, cara, a gente é muito traiçoeiro com a gente mesmo, só que é algo que tá muito enraizado dentro da gente, sabe? Então, pô, a gente tem que trabalhar muito em cima disso. É aquela coisa, o não tá garantido. O restante é ir de cabeça. Exato. Então, Nina, agora uma coisinha que eu fiquei pensando bastante nas lives que você passava. Designer precisa saber codar? E programador precisa saber design? Porque você teve a sua experiência ligada exatamente à universidade e por já trabalhar no mercado de trabalho, já na Globo.com. Você sente uma leve vantagem por saber a programação e o design? Então, essa pergunta, né, é de sempre. Designer não necessariamente precisa saber programar, mas pelo menos você saber o básico, isso vai muito te ajudar no seu dia a dia, porque você trabalha par a par com o desenvolvedor.
vocês são literalmente uma dupla, ou um trio, sei lá, vocês são uma equipe, né? Então, você conseguir conversar melhor de um para um com eles é algo que vai melhorar exponencialmente a forma com que você desenvolve os seus projetos, você produzir coisas mais viáveis tecnicamente. E também a volta é extremamente válida. O programador ter noções básicas de design, noções de contraste, de tipografia, de espaçamento, também ajuda muito, porque a gente não está lá o tempo inteiro. Então, na hora dele estruturar o projeto e tal, é super importante, faz muita diferença. Então, ter essa troca, ter essa comunicação, porque os dois vão ter o seu próprio universo de palavras, de testes de usabilidade, a gente vai fazer um eye tracking, um wireframe, o outro lá, e vamos, tem que buscar lá na API e tal. Cada um tem o seu universo, né, ali, semântico de palavras e tal. E a gente encontrar um ponto em comum melhora muito a comunicação, melhora muito o desenvolvimento. Então, quando eu comecei a me comunicar, assim, numa outra equipe que eu participei, a gente falou, cara, vamos estreitar nossa comunicação, os nossos laços aqui. E aí, na hora de voltar as coisas do time de desenvolvimento para a gente validar, que antes a gente fazia uma tabela gigantesca de ajustes, cara, isso diminuiu tanto. Tipo, uma das últimas validações lá do projeto tinha, sei lá, 2 mini coisinhas para ajustar. Falei, cara, isso que é o valor da comunicação. Tipo, diminui muito o retrabalho. Então, você não precisa saber fazer um site boladão e tal, mas você ter noção de como funciona, porque a estrutura sempre de um site, por exemplo, vai ser um HTML. Cara, você ter noção de como que aquilo é estruturado por detrás vai te ajudar. Então, tem vantagem super grande você ter noção, sim. Uma coisa que eu vejo bastante, por exemplo, é na parte de, por exemplo, conhecimento de Product Manager. No começo, eu mesmo pensei ficava só na parte de programação, na parte, vamos codar, vamos ser card killer. E daí, quando eu comecei a parte do coding, quando eu comecei a empreender realmente, eu comecei a ver, assim, um monte de sites de que você precisa ter o conhecimento de Product Manager. Principalmente quando a gente fez exatamente um primeiro episódio do Gente Boa, que os points vão lembrar, que a gente começou a conversar nesse assunto de que, todo mundo, tanto o programador quanto o designer, precisava saber dos conhecimentos de Product Manager. Porque é exatamente isso, você ajuda a ter a mesma linguagem, você ajuda a ter a mesma lógica, o mesmo raciocínio, e você conseguir ajudar a crescer o produto. Porque no final das contas, não é um grupinho aqui, tipo panelinha assim de escola. É exatamente o teu time, é o time que tem um foco só, o produto. Tudo está acima do produto. Se você sabe o que o seu designer sabe, o que o Product Manager sabe, o que o PO sabe, o PM sabe, o produto em si cresce. E acontece, como você bem falou, só Sim. 2 coisas para alterar podia ter um backlog inteiro. Você podia ter uma outra sprint para poder acontecer. Exato. Porque não teve essa comunicação, esse conhecimento entre as pessoas. É uma frase que eu ouvi uma vez e eu achei sensacional, o produto ele reflete as relações que o time de produto tem. Então, se as relações elas são conturbadas, isso vai ficar visível lá no produto. Então, quanto máximo a gente conseguir estreitar esses laços, a gente tem que saber de negócios, a gente tem que saber sobre o usuário, a gente tem que entender de tecnologia. Os 3 grupos principais, né, as 3 bolinhas ali, elas têm interseção e elas têm que saber se comunicar. Porque, no final das contas, vão ser os 3 juntos que vão construir o produto e colocar na rua. Então, Exato. Não podem ser silos, né? Tem que ser algo que trabalha em conjunto. Concordo. Então, dá para notar no seu Instagram que você é um profissional multidisciplinar. Eu notei bastante isso, assim. Tem um monte dos posts, assim, mais variados de programação, marketing, design. Gente que é, assim, inspiração em compartilhar conhecimento. Você acredita que um profissional de UX, design, tem que buscar sempre essa multidisciplinaridade para se destacar? Então, eu acredito que qualquer profissional de qualquer área, buscar ser o mais multidisciplinar possível vai agregar muito. E tem muito essa questão do ser generalista, ser especialista, e também tem um vídeo que eu gosto muito, que é do Tim Ferriss, que ele fala assim, você tem que ser um generalista especializado, é você combinar as suas skills. Se você buscar ser apenas um especialista, assim, tipo, por exemplo, você quer ser um jogador da NBA, você vai ter que ser muito bom, do melhor do mundo para você se destacar. Mas se você buscar ser um generalista especializado, você, beleza, quero ser um UX designer, mas eu vou saber de programação, eu vou saber de, por exemplo, marketing digital, de, sei lá, criação de conteúdo. Tô falando aqui a respeito de mim, né? Um pouquinho das coisas que eu gosto de marketing. Isso
gera um pacotinho de experiência que só eu tenho. Então, só eu consigo entregar aquilo a partir da minha vivência. Então, eu gosto muito dessa visão do T-shaped designer, né? Você meio que ser um T. Então, você tem, né, a sua linha de especialização, mas você possui outras áreas que você possui conhecimento. Por exemplo, gosto muito de estudar branding voltado para a empresa também, branding pessoal, marketing digital, marketing normal, liderança. Estou aí sempre buscando mais informações. Então, e também tem as skills que eu acredito que são extremamente necessárias para qualquer profissional. Você saber falar em público, você saber desenvolver a sua escrita, você saber negociar. Então, acho que esses são pontos assim que são comuns e que vão te diferenciar muito no mercado, né? Tem até história... Ui, desculpa. Última coisa. Pode Tem um vídeo do Steve Jobs que ele fala, né? Acho que é num evento lá de formatura em que ele foi chamado para falar. Ah, sim, em Stanford. Acho que foi em Stanford, que ele fala, gente, eu fiz uma aula de caligrafia, eu assisti lá na época da faculdade, que eu nunca achei que isso ia servir para mim de alguma coisa, e no lançamento do Macintosh, de que a gente estava fazendo a primeira interface, ter feito uma aula de caligrafia me ajudou muito nisso. Então, não, é muito bizarro. Às vezes a gente pensa eu tenho um background diferente, por exemplo, eu que vim de computação trabalhando com design. Muita gente fala, vim de arquitetura, vim de marketing, tô tendo que trocar de carreira agora. Gente, vocês têm uma bagagem extremamente rica que vai te ajudar muito em qualquer profissão que você esteja. Então, você ter essa cabeça ampla é extremamente importante e te ajuda muito. Obviamente, você tem que ter um foco, mas você ter conhecimento de outras áreas vão agregar demais. Não, esse vídeo do Steve Jobs, eu acho que eu já vi umas 3, 4, 5 vezes assim. Também. Toda vez eu vejo. É impressionante, porque eu vi muito isso na minha faculdade. Na minha faculdade, você tem a ideia assim... É muito o padrão de dev, assim, o bicho do mato, que é um passo para conseguir falar com uma pessoa na frente dele e vai ficar só no computador, no fone de ouvido, fazendo as tarefas. É batata acontecer. E eu assim, queria o máximo possível lutar para não acontecer isso. Então, a ideia foi, bora exatamente fazer cursos fora exatamente do meu instituto. Eu, por exemplo, eu fiz língua japonesa, fui assim, do outro lado do campus. Que maneira. Japonês, porque que eu gostava bastante da língua japonesa, eu queria aprender, e porque para sair desse mundo, sair algumas vezes um pouco dos números, de cálculo, de álgebra, de programação, fazer alguma coisa mais humana que saia disso. Sim, eu adoro, por exemplo, consumir arte. Eu amo ver arte, isso me inspira de alguma forma. Exato. Ouvir música, trazer coisas de fora, nossa, agregam tanto em coisas que a gente nem imagina, sabe? E antes, eu admito que no começo, quando era lá atrás no meu colégio técnico, eu focava para ser dev. Eu vou saber as coisas de dev e muito bem de dev. Mas hoje, dentro do Pointer, dentro de estar com o CEO fazendo um monte de coisa para todos os cantos, você tem que resolver pepino de todos os cantos. Não adianta, você se vira. Você não sabe uma coisa de comercial? Se vira. De marketing? Se vira. E se você não sabe, você vai ter que saber o básico para contratar alguém. Então, exatamente. Você precisa ter essa multidisciplinaridade. Você precisa realmente caçar. Ou algumas vezes por necessidade, ou porque tendo isso, você ganha uma gama de conhecimento para digamos assim, ter uma... Uma vantagem competitiva, sabe? Você tem que saber se vender. Em resumo, é isso. Exato. Se você conseguir se vender para uma empresa, a empresa fala, o cara não sabe só programar. O cara sabe, por exemplo, programação, fotografia e escrita. Porra, esse cara é o famoso T-shape. O cara tem realmente a base de programação e sabe de outras coisas. Eu, por exemplo, sempre fui muito envergonhada. Eu era a pessoa que no colégio, assim, tem que ter uma apresentação. Eu faço os slides, alguém apresenta. Eu não vou lá na frente de jeito nenhum. E eu falei, gente, não tem como. Eu vou ter que me vender, eu vou ter que aprender a me comunicar, vou ter que aprender a falar em público. Eu vou ficar vermelha, eu vou ficar toda vermelha de vergonha, mas eu vou estar lá apresentando os meus pontos. Eu tenho que me apresentar para o mundo para eu conseguir, alcançar as coisas que eu quero. Então, aos poucos, a gente vai evoluindo. Eu até postei recentemente um vídeo meu, gravando um vídeo 3 anos atrás. Não sei se você chegou a assistir. Muito travada, morrendo de vergonha. Sim, tá nos meus posts que eu falo, oi, gente, meu nome é Karina Troncos. Dá pra ver minha postura. Eu tô, assim, cara, querendo me esconder, falando super baixo. Gente, isso faz 3 anos. Isso é, muito pouco. Então, a gente vai crescendo. Hoje em dia, aqui aparecendo na internet, quem diria? Eu até falo assim, quem me conheceu no colégio e de algum jeito me encontrou agora não deve estar entendendo nada de o que aconteceu com essa menina, sabe? Então, a gente vai crescendo.
Uhum. A pessoa conhece, a pessoa vê assim, meu Deus, como mudou em 3 anos, como mudou a pessoa. Meu, você ainda pergunta, não, será que é a pessoa mesmo? Não, você confere nome assim. É muito bom que o nosso nome é diferente, só pode ser a gente mesmo, né? É verdade. Então, uma das coisas que eu queria dizer, que é uma das coisas que eu estava querendo muito conversar, a primeira edição de um clássico que eu li lá atrás, que Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, tem a minha idade já 20, completou 20 anos. E é uma das coisas muito bacanas que ele fala, é exatamente que o seu papel principal deve ser compartilhar o que você sabe e não ficar falando com as outras, para os outros, para os outros como as coisas deveriam ser feitas. E eu vejo que você faz muito isso nos stories, exatamente no Instagram. O que está mudando hoje no mundo nesse sentido? Então, o acesso à informação, né, aumentou de forma exponencial desde que as pessoas começaram a ter muito mais acesso na internet. E justamente por conta de eu estar começando a estudar UX Design, enquanto eu estava na faculdade de Ciência da Computação, falei, eu vou ter que aprender de forma autodidata por conta própria tudo que eu quero para poder me tornar a profissional que eu quero, sabe? Então eu me joguei na internet, eu comecei a consumir todo o conteúdo grátis que existia e pesquisando e pensando como que eu conseguia aplicar. Então eu estava no estágio de desenvolvimento, então eu pesquisava, como é que eu faço um teste de usabilidade? Aí eu estudava, ia lá no estágio, chegava e testava. Como é que eu faço uma pesquisa, uma entrevista com o usuário? Como é que eu monto um protótipo funcional? Então eu ia muito pesquisando e colocando isso na mão da massa e errando e aprendendo e melhorando. Então, eu falei, eu tô aqui tendo uma super experiência, muitas pessoas vinham me perguntar no privado como que eu tava fazendo isso, eu falei, cara, eu vou começar a compartilhar isso, sabe? Morrendo de vergonha de não ser levada a sério, de cara, o que essa menina tá fazendo aí no início da carreira, compartilhando conteúdo, o que ela tem para ensinar, né? Só tinha, coordenadores e gestores compartilhando conteúdo sobre o UX Design, e eu justamente senti falta de pessoas no início mostrando como que tava sendo esse início, como que tava sendo essa jornada. Então, tem até a frase de faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. E esse é muito meu lema, sabe? A gente acaba sempre olhando muito pra frente de, cara, aquela pessoa que tá lá, que já tá trabalhando há 20 anos e tal, eu tenho muito que aprender com ela, e muitas vezes a gente esquece quem tá atrás da gente, quem tá começando, quem tá muito lá no início, e a gente já tá um passo na frente, e a gente tem muito a compartilhar com ela, muito a ensinar, e muitas vezes até muito mais para ensinar do que quem tá lá 20 anos na frente, porque a gente acabou de passar por isso. Então a gente consegue dar um auxílio muito maior. Então, muitas vezes, pessoas que a gente nem imagina estão se inspirando na gente. Então, o meu princípio é de se uma pessoa agradeceu pelo meu conteúdo, para mim já valeu a pena. Você ganhou assim. Para mim, já ganhei meu dia. Um cara me mandou assim, Nina, muito obrigada. Eu compartilhei hoje um youtuber começou, que ele é um brasileiro que trabalha lá no Vale do Silício, e ele trazendo, como que foi as apresentações, o speech que ele fez para conseguir vaga lá, e Facebook, Google e tudo mais. Aí um cara mandou uma mensagem falando, cara, Nina, eu tô montando uma apresentação, minha para uma empresa gringa, caiu como uma luva, muito obrigada. Eu falei, yes, já valeu a pena, conseguir ajudar alguém no trabalho dele, sabe? Então, para mim, isso que é o mais importante. E eu, pessoalmente, cresci de forma exponencial a partir do momento que eu comecei a compartilhar conteúdo, né? Aquela pirâmide de aprendizado que diz que, sei lá, eu não lembro o número, mas a gente aprende muito mais quando a gente está ensinando para os outros. É muito verdade. Eu comecei a guardar muito mais conteúdo, porque, eu pego alguma coisa, eu tenho que mastigar para tornar aquilo didático, para ajudar a galera. Isso me ajudou muito, então eu não estou só ajudando os outros, eu estou me ajudando também. Então, para mim, é só pontos positivos. Dá muito trabalho, mas é ótimo trocar ideia com a galera, sabe? Não, assim, pela cara stories deve dar trabalho, assim. Nossa. Eu mesmo, começando agora meus stories no Close Friends, é difícil, assim, para pegar o assunto para poder passar, porque é até uma das perguntas que depois de fazer, é uma coisa dificílima você conseguir quebrar essa mentalidade de que eu não sei o que eu posso ensinar, eu não tenho nada para ensinar. E não, você tem um monte de coisa que você pode ensinar no seu conhecimento de vida, o conhecimento prático que você teve na sua vida. Uhum. E uma coisa que falando junto com o Steve Krug, eu vi que você também gosta muito do Simon Sinek, que eu também vi bastante coisa, uma porrada de TED dele, li o Startup Why, falando exatamente do princípio inteiro do Golden Circle, que pra mim foi assim, abriu minha cabeça. Toda vez que eu vejo aquele vídeo... Tô lendo agora o livro do Comece pelo Porquê. Jura? É muito bom, assim. Mas o TED eu já assisti umas 80 mil vezes. Eu também. Nossa. Invocação do TED dele, porque é infinito, né? A quantidade de vídeos dele no YouTube é assim,
É infinito. Exato. Toda hora tá assistindo novo. Impressionante como esse conceito, todo esse conceito do Golden Circle, junta muito com todas as empresas. Você pegar toda empresa que fez sucesso, e uma coisa que hoje eu do zero comecei a trazer com o Point você precisa ter um porquê. Você precisa começar com o porquê e não com o que você faz. Uhum. E você hoje é uma pessoa que inspira muita gente, né, exatamente na parte do Inatalks. E isso é uma grande responsabilidade, uma responsabilidade assim, gigantesca. Como você vai planejando esses próximos passos? Nossa, uma baita responsabilidade estar eu e Simon Sinek na mesma frase, já fico até nervosa. Eu gosto muito que ele fala, né, de que os verdadeiros líderes são aqueles que inspiram, né, que inspiram ações nas pessoas. Então eu gosto muito quando as pessoas vêm me falar que eu inspiro elas de alguma forma, porque acho que isso que é o que mais me move, causar algum impacto na vida das pessoas de forma positiva. Pô, ajudei um conhecido meu a conseguir um estágio no Telecine, então... Cara, para mim é isso, né? Com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. Então eu tento sempre embasar muito o que eu vou falar, ter muito cuidado na hora que eu vou mostrar conteúdo, tipo, de eu ter minhas fontes confiáveis, porque justamente é uma grande responsabilidade. Então eu tô ali sempre, por exemplo, fui fazer um review, assim, do Dilema das Redes, eu passei minha manhã inteira lendo vários artigos no New York Times, no Washington Post, ver o que as pessoas estavam falando, escrevi um mini roteirinho, porque eu falei, cara, as pessoas estão mandando mensagem, perguntando o que eu achei. Eu não quero simplesmente falar coisas malucas da minha cabeça, tipo, eu vou me embasar para eu dar a minha opinião e falar certinho, sabe? Então, acho super importante a gente ter esse cuidado com o que a gente está compartilhando na internet, porque a gente tem essa responsabilidade muito grande, são muitas pessoas ouvindo o que a gente fala. Mas o que me move é justamente poder unir design, tecnologia e educação de alguma forma. E eu sinto que mesmo que pequena, a gente consegue causar impacto na vida das pessoas, a gente encorajar elas a correr atrás dos sonhos delas, de trabalhar onde elas querem. Então, é isso realmente que me move mesmo. E juntando agora que a gente conversou antes, hoje eu vi que você começou no Inatalks desde que você era UX Design Júnior. E eu concordo muito, mas muito, que a gente sempre vai pensar que não tem nada para ensinar. Que nada vai ser suficiente para poder ensinar, para poder compartilhar o conhecimento. E isso é uma coisa que eu vejo hoje, que eu vejo que muitos meus amigos também acontecem disso, que eu converso, cara, você tem tantos anos agora que teve na sua empresa, que teve no colégio técnico. E hoje eu penso assim, como que é você hoje olhar para trás e ver o que você conseguiu construir com todo o conhecimento, com todos esses 3 anos, assim, com todo esse conhecimento que você conseguiu ensinar para as pessoas e conseguiu pegar da internet? Então, eu acredito que, inclusive, é um mindset da gente enxergar que os nossos projetos antigos, as coisas que a gente fez, a forma com que a gente se comunicava, não é algo que a gente precisa esconder e ter vergonha de que a gente ficava, meu Deus, eu não acredito que o meu primeiro aplicativo foi assim, Jesus Cristo, que vergonha, vou esconder isso, 7 chaves. Eu acho que a gente justamente poder enxergar esse tipo de coisa como uma evolução, da gente ver, tipo, caramba, o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí, o quanto eu consegui agregar, aprender e tal. Eu acho que esse é o grande ponto, né, da gente olhar para as nossas coisas com bons olhos. Eu encontro vários projetos meus antigos e eu fico, tipo, orgulhosa do quanto eu evoluí em vez de sentir vergonha, né? Então, até um ano atrás, até em relação à produção de conteúdo, né? Faz 1 ano e pouquinho, deve fazer quase 1 ano e meio que eu tô com o Ninatalks, e eu olho os meus primeiros posts e fico tipo, caramba, eu evolui muito, meu Deus do céu, e isso é muito incrível. Acho que o ponto principal é esse, a gente tem que enxergar esse tipo de coisa com bons olhos e ver o quanto a gente está inspirando pessoas com a nossa jornada, né? As pessoas, elas estão caminhando com a gente e a gente está ali, tipo, construindo e se tornando profissional. Se a gente esperar a gente se sentir pronto para começar alguma coisa, a gente nunca vai começar, porque a gente nunca vai ter essa sensação de pronto, porque o que é estar pronto, né? No final das contas, se a gente for ficar esperando isso, babau. Não adianta, exato, assim, então, toda vez que você fazendo uns projetos, você fazendo trabalhando em empresas, na sua vivência você tem um conhecimento prático, é uma coisa que eu prezo muito mais do que o conhecimento que você pode pegar na internet. Eu vejo, por exemplo, uma coisa besta na faculdade, com os professores. Você pega o professor, que o cara não olha nem para a cara dos alunos, fica no livro e colocando na lousa, não adianta, não. O que ganha na aula? Você simplesmente pode pegar na internet esse conhecimento. Sim. Agora, você pega um professor que passa o conhecimento dele, ele literalmente, você vê o brilho no olho desse professor que está passando não qualquer conhecimento do livro, ele pega a experiência dele, ele passa toda a parte prática, você vê que ele está assim,
animado, ele sai até quase... Você vê que a pessoa tem paixão por aquilo. É muito Exato. claro quando a gente vê que a pessoa sente paixão pelo que ela está ensinando, e quanto isso reflete nas pessoas que estão aprendendo, né? Exato. E esse conhecimento, você pode pensar, putz, mas o cara tá passando menos livro e mais o conhecimento dele, mas é o conhecimento prático, é o conhecimento que ele teve, que consegue exatamente sobrescrever o livro. É uma coisa que eu bato muito hoje na faculdade, que você pega 10 professores, 8 vão ser cone, vão ser basicamente tá lá parado com o livro anotando a lousa, e 2 vão passar assim a matéria de uma outra perspectiva, que você cai o queixo. Você aprende além dessa matéria. Uhum. Uma coisa que assim eu gosto muito, eu quero muito exatamente vencer essa parte de que não é que eu não tenho nada para compartilhar, eu tenho que compartilhar exatamente os conhecimentos do que eu mesmo aprendo para poder passar para as pessoas. Sim, e você começar pequeno, e não precisa ser colocando a cara na internet. Existem várias formas de você compartilhar conhecimento. Seja você, pegando algum amigo seu que está começando a carreira, bate um papo 1 para 1 com ele, você não se sente à vontade de falar para a câmera, escreve um artigo, bota código no GitHub, compartilha com a galera, mostra o seu processo. Existem várias formas de você compartilhar o que você está fazendo, e além de ser bom para as outras pessoas, é uma forma justamente de você se vender, de você ser visto e das pessoas valorizarem o seu trabalho. Então, eu recebo muitas mensagens de, nossa, eu estava precisando de um UX designer, veio você à minha mente. É porque eu tô ali o dia inteiro batendo na tecla e aparecendo na cara das pessoas no Instagram e no LinkedIn. Aí eu acabo, por conta do tempo ali, fixando na cabeça das pessoas. E isso é um grande diferencial no mercado. Então, eu estou investindo meu tempo de alguma forma. Então, Total. Mas bom, é isso. Nossa, foi 36 minutos. Meu Deus do céu, passou rápido. Parece que foi tipo 5 minutos. Caraca, passou rápido aqui. Eu bati o olho aqui, meu Deus. Mas, Nina, é isso mesmo. Assim, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Muitíssimo obrigado agora por participar agora no 3º episódio. Você, Pointer, agora que está assistindo, então, designer, programador, product manager, que for, cara, acesse depois o nosso site www.soupointer.com.br ou acesse o nosso Instagram, @soupointer. Então, fiquem ligados para o próximo episódio agora, gente boa. Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Foi, nossa, um monte de insights muito bacanas para passar hoje. Quer passar mais alguma consideração agora, Nina? Só falar que foi extremamente maravilhoso. Muito obrigada de novo pelo convite. Quem tiver alguma dúvida também pode mandar uma mensagem, entre em contato comigo lá no Instagram, vai ser um prazerzão. E é isso, obrigada de novo aí pelo convite, pelo papo. Muito obrigado, Nini. Muito obrigado por todos terem visto hoje o episódio. Até a próxima vez. Valeu, beijão.